Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mão que derrama sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contendas entre irmãos. Mateus 23, versículo 15, que diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Amém? Oremos. Pai celestial e santo, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra neste lugar. Nós pedimos ao Senhor Jesus Cristo que tu abençoe o teu povo agora, que cada um possa estar cheio da tua graça, que o Espírito Santo possa descer nesta audiência visível, que possa dominar cada filho teu, Pai. Senhor, não deixe, Pai, aquelas pessoas que vão ouvir esta mensagem, já ir ouvir a mensagem com um pensamento de favoritismo, favorecendo algum lado. Mas, Senhor amado, que possa estar com o coração sincero, de poder saber que está interessado em saber da verdade. E os que procuram a verdade certamente encontrará. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que tu ajude as pessoas, Pai, porque nós queremos falar somente a verdade, nada mais do que a verdade. Porque a nossa alma é quem está em jogo, Pai. Se pregarmos a mentira, seremos condenados, Pai. Portanto, estamos com medo de pregar a mentira e queremos pregar a tua verdade. E há uma coisa certa, Pai, que se aqueles que apenas leem a mensagem do teu servo, o profeta, e falam o que ela diz, não podem mentir, porque estão repetindo, estão reprofetizando outra vez e não criando novas coisas. E é isso que estamos tentando fazer, Pai, é reprofetizar outra vez. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Amém. Na verdade eu liguei o som mais por causa da guitarra, mas o ambiente é pequeno, eu vou desligar aqui o microfone. Queria que o irmão Ronaldo fosse lá. Bem na mesa de som tem um botão, o irmão desliga para que aí saia esse barulho. E a gente fica aqui só com o som daqui dentro mesmo, que está ótimo. Amém. Na verdade eu quis simplesmente por causa da guitarra, porque a guitarra só pega com o som, né? Então os irmãos, vamos nos concentrar na palavra de Deus e vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite aqui na Vila América, né? Neste povo humilde que vocês são, mas são um povo que teme a Deus, né? Eu tenho certeza que os que temem a Deus, com certeza, encontrarão a Deus. Então nós encontramos 2 escrituras. Provérbios capítulo 6, a partir do verso 16, dizendo que Deus odeia aquele que espalha a contenda. Amém? E lemos também em São Mateus, capítulo 23, versículo 15, Jesus dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas, que rodeais o mundo para fazer um prosélito, e depois de feito, os torna 2 vezes mais filhos do inferno. Indo ao dicionário, descobrimos que prosélito, fazer prosélito, é criar uma religião, um sistema,
algo fora da palavra de Deus. E nós queremos pregar esta noite uma mensagem intitulada O Sistema de Deus e a Política de Roma. Você vai aprender o que é a política de Roma. Como foi que Roma conquistou o mundo? Como ela conseguiu esse poder que ela tem, que governa o mundo até hoje? E que agora mesmo, caminhando nas ruas de nossa nação, está ele, o representante romano, que continua dominando o mundo com suas doutrinas falsas, com suas mentiras, que não estão na palavra de Deus, mas as pessoas creem, porque ele conquistou as pessoas através do seu carinho, do seu carisma. E as pessoas, elas estão procurando carinho, elas não estão procurando a verdade. Elas estão procurando, na verdade, alguém que lhes dê carinho, que beije a testa das suas criancinhas, que aperte sua mão e que diga que está tudo bem, que Deus só quer o coração. E é assim que as pessoas querem um homem. Os homens de Deus que pregam a palavra do jeito que ela está escrita não são amados, não são recebidos. E agora você vê a população, o senhor Papa Francisco, né? Ele que até pouco tempo atrás era um simples cardeal argentino e adquiriu um grande poder quando assumiu o trono de Roma. Se assentou-se no templo querendo parecer Deus. E agora, andando nas ruas da nossa nação, a população corre atrás do carro, se matam, levando as crianças para ele beijar, para ele abençoar. E a gente se pergunta, o que é isso? É uma unção que está ali. Uma unção para enganar. Os ungidos dos últimos dias, São Mateus 24, 24. Aquele homem está possuído por uma unção de conquistar. A doutrina dos nicolaítas é conquistar os leigos. E nós vamos ver a política de Roma, que é exatamente isso. Primeiro eu queria ler a página 179 do livro, uma exposição das 7 eras. 179, uma exposição das 7 eras. A era da igreja de Pérgamo. Mombrana diz: as denominações não são de Deus. Elas nunca foram e nunca serão. É o espírito errado que separa o povo de Deus. Então a denominação é um espírito errado que separa o povo de Deus. Bom, mas para separar o povo de Deus, eles têm que oferecer algo que pareça ser melhor do que aquele Deus. Não é verdade? Não se toma o osso de um cachorro sem oferecer para ele alguma coisa mais atraente. Se o cachorro estiver roendo um osso, se você vai tomar o osso dele, ele pode morder. Mas você pega aí uma coisa, um bife, uma coisa, e dá para ele, ele larga o osso na hora e vai comer o bife. Agora, você pode dizer assim, mas você está dizendo que a palavra de Deus é osso e que a palavra do Papa é bife? Não. Para nós aquilo é uma imundiça. É uma porcaria, com todo respeito. E que a palavra de Deus, na verdade, para nós é que é o bife. Mas para eles que estão contaminados com esse espírito, a palavra de Deus é osso e aquilo é bife. Porque depende do estômago da pessoa. O urubu, aquele cachorro que está com 15 dias de morto, para ele aquilo é um bife. Para nós aquilo é uma imundiça.
Deus o livre daquilo mesmo passar no meu nariz. Mas para ele, para o urubu, se você perguntasse para o urubu, o que você acha daquele cachorro podre que está ali na rua 15 dias? Aquilo é a melhor coisa que tem. E você perguntasse ao urubu, o que você acha desse prato de bife aqui? Deus o livre, isso é imundo para ele. Porque depende do tipo de estômago, do tipo de preparo. Então, para nós, se ajoelhar no pé de uma imagem é uma imundícia. É uma idolatria terrível. Andar de joelho, quarteirões e quarteirões adorando aquilo é imundícia. Mas para eles aquilo é a coisa mais preciosa do mundo, porque o Espírito que está neles prepara eles para aquilo. Você entende? Então, é um espírito errado, diz o Branham. A denominação não é de Deus. Elas nunca foram. E nunca serão de Deus. Não tem como ser de Deus um dia. Ele diz, é um espírito errado que separa o povo de Deus em hierarquia e leigos. E é, portanto, um espírito errado que separa as pessoas das pessoas. A denominação também é um espírito errado que separa as pessoas das pessoas. Não muito tempo atrás nós conhecemos um pastor da mensagem, que crê na mensagem. 2 pastores, na verdade. Nós conhecemos 2 pastores. E este pastor pregou para mim a sua forma de crer, a sua forma de entender a mensagem. E eu não criei naquilo, porque aquilo eu não via que estava na mensagem. Eu não criei, mas eu queria ser amigo dele mesmo assim. E ele se saiu de mim. Ele cortou as relações comigo. E até quando eu enviei um pedido de uma solicitação de amizade pelo Facebook, ele rejeitou, porque ele não quer papo comigo. Aí não muito tempo eu soube que aquele outro pastor que estava junto com ele, unido com ele no mesmo sentido, tinha se separado dele. E esse pastor, o outro, era meu amigo. E eu perguntei por que eles se separaram. Ele disse, olha, porque ele não queria que nós tivéssemos amizade com ninguém que não cresce igual a ele. Nós cremos desse jeito, mas nós somos contra isso. Nós cremos assim, mas nós queremos ter amizade com qualquer pessoa. Nós amamos qualquer pessoa. Você já prestou atenção, irmão, que nessa mensagem, eu não digo na mensagem do Mombrana, mas nessa religião que eles chamam de mensagem, porque foi criada uma religião agora chamada mensagem. Isso começou desde a primeira e segunda etapa. É uma religião, não tem nada a ver com mensagem. É uma denominação, desde o pastor Joaquim. Isso aí não tem nada a ver com a mensagem do Mombrana. Olha, você sabia que o Mombrana cria em impor as mãos sobre as pessoas para receber o Espírito Santo? Inclusive ele cita na mensagem que alguém impôs a mão sobre ele para receber o Espírito Santo. E você sabia que o povo da mensagem não crê nisso? Não crê. Sabe por que não crê? Porque isso não é a mesma mensagem do Mombrana. Você sabia que o Mombrana cria na oração pelos enfermos? E você sabia que inclusive no livro Exposição das 7 Eras, o Mombrana diz que a igreja que não tem as manifestações das curas e dos dons e tudo mais, vai prestar conta com Deus? O Mombrana diz desse jeito. E você diz assim, não, ele falou isso antes dos selos. Não, o livro Exposição das 7 Eras foi pregado antes dos selos, mas foi editado depois dos selos. Se tivesse errado, ele tinha consertado. Porque o irmão Linveio editou este livro depois dos selos, amando do irmão Brana. E coisas que ele tinha errado, ele consertou. Como, por exemplo, quando ele pregou as 7 eras, ele pregou que o primeiro cavalo era a pureza do Evangelho. Eu vi isso em uma mensagem dele, que está ainda no áudio, que pertencia às eras, creio que é a revelação de Jesus Cristo. E nessa mensagem, que está em áudio, e como o áudio não tinha como editar na época, ainda está lá o Mombrana dizendo, eu assisto sempre ela em inglês mesmo, o Mombrana dizendo que o primeiro cavalo é a pureza do Evangelho. Primeiro cavalo de Apocalipse 6. Mas quando aquela mensagem saiu do áudio e veio para o livro, ele já mandou o irmão Linveio editar isso, consertar e dizer que não, que é o diabo, porque nos selos foi dito que era o diabo. Então ele consertou as 7 eras depois dos selos. E nas 7 eras ele deixou, eu creio que é o 200, página 222, livro Exposição das 7 eras. Vou ler aqui só esse pedacinho para ler. Quando Jesus foi embora, ele disse a seus discípulos para permanecer até o Pentecoste, em cuja ocasião o mesmo Espírito que estava sobre ele
voltaria e cairia sobre eles e os encheria. Então aquele corpo chamado para fora, a igreja, aquele corpo chamado para fora, a igreja, claro, que a igreja não é só um homem, é um corpo, estaria em seu lugar sobre a terra, tomando o seu lugar. E porque esse mesmo Espírito que estava nele, estaria neles. Eles fariam as mesmíssimas obras e qualquer povo que seja verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo, não só um só homem é mentira, amém? Mas que seja o corpo de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, a falsa igreja é só um homem, mas a verdadeira é um corpo, amém? Manifestará as mesmas obras que Jesus e a igreja pentecostal fizeram, porque o mesmo Espírito estará neles, no plural. Qualquer outra igreja que não tenha o Espírito e as manifestações, que é as curas, que é o falar em línguas e o profetizar e tudo mais, vai ter que prestar contas a Deus. Está aqui, exposição das 7 diárias 222, pregado depois dos selos. Pode-se dizer pregado depois dos selos, porque foi editado depois dos selos. Sem falar na mensagem que a obra fé expressada, ele diz que o evangelho sem a cura divina não é completo. Então isso aí, irmãos, não é a mensagem do irmão Branham. Isso é uma denominação. Não tem como ser, porque está diferente. Amém? Então isso surgiu no Brasil, depois da morte do irmão Branham. Eu li toda a história, que o irmão Branham morreu, eles não queriam nem enterrar o irmão Branham. Ficou a dúvida nos ministros. Uns diziam, os selos não foram abertos. Ele mentiu. Não, ele não mentiu. Não, vai ser aberto. É porque ele vai ressuscitar para revelar os selos. Aí ficou aquela coisa. Aí eu vi, irmão, a história. O próprio irmão Coleman dizendo, no dia do velório do irmão Branham, no dia 26 de dezembro, o irmão Coleman diz na mensagem que ele prega, creio que é The Shout of the King, que significa o grito do rei. O irmão Coleman prega ali que a irmã Meda teve uma visão na hora do velório, que viu o irmão Branham dizendo, uma visão não, melhor dizendo, creio que um sonho ou uma visão, não sei, e disse, eu voltarei na última trombeta. E eles interpretaram que ele vai ressuscitar isoladamente para revelar ainda o 7º selo e tudo mais. E nós sabemos de tudo que isso já foi revelado, e o irmão Coleman já pregava isso, ele disse assim, eles estão esperando lá, estão todos lá ao redor do caixão, esperando ele ressuscitar para revelar os selos, mas o irmão Coleman diz, não espere, ele vai ressuscitar, mas no último dia, junto com a noiva, para subir, e nós, os que estamos vivos, não precederemos os que dormem, mas juntos seremos arrebatados. O irmão Coleman já cria que tudo foi revelado lá no dia do velório. O irmão Coleman já estava pregando, Cordeiro saiu do trono, tudo foi aberto. Eu tenho todas as mensagens lá, tenho a mensagem do irmão Coleman, tenho o grito do rei, tenho Approaching the Seventh Seal, que é aproximando do 7º selo. Eu tenho quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra, também pregado pelo irmão Coleman, tenho tudo. E o irmão Coleman já pregou essas coisas. E você sabe o que é a denominação, o que é a religião? A religião, ela não é de Deus. Amém? Por causa disso. Porque ela, veja bem, então esse pastor, voltando ao assunto do pastor, eu disse, irmão, por que o pastor fulano tal lá se apartou de você? Ele disse, porque ele queria que nós não tivéssemos amizade com as pessoas que não creem igual nós. E então eu me separei dele porque eu não creio assim. Eu creio da forma que creio, mas eu quero ter amizade. Porque, irmão, porque nesse sistema que eles criaram, você sabe, eu, por exemplo, eu creio na mensagem, creio no estuvão revelado, creio na terceira puxada, creio em tudo. Mas eu tenho amigos católicos, não é verdade? Você crê nessa mensagem e consegue ter amigos católicos. Mas o problema que essa religião, dessa mensagem que eles criaram no Brasil, é que você tem amigos católicos, mas não pode ter amigos da mensagem. Vejam como é um espírito de Satanás. Eles têm amigos católicos. Os católicos não creem igual a eles, os católicos creem a Dona Maria. Mas mesmo assim eles têm amizade com os católicos e não têm amizade com outro crente da mensagem que crê no irmão Branham só porque não crê em pequenos detalhes. Então isso é o diabo, não é outra coisa. É Satanás. E o irmão Branham diz aqui,
Veja bem, as denominações não são de Deus. Elas nunca foram e nunca serão. É um espírito errado que separa o povo de Deus em hierarquia e leigos. E é, portanto, um espírito errado que separa as pessoas das pessoas. Eles fazem amizade com os católicos, mas não fazem amizade com outros crentes da mensagem, porque não creem nos detalhezinhos deles. Agora veja a diferença doutrinária entre católico e nós. Olha o tamanho da doutrina, da diferença doutrinária. Mas eles têm amigos católicos. Eles vão na casa dos amigos católicos, trabalham junto com amigos católicos, mas não vão na casa de um crente da mensagem se não crê no detalhinho dele. Então não é ou não é o diabo? Quem concorda comigo? Então isso não é a mensagem do irmão Brana. Olha, o irmão Brana tinha amigos que era padre. Você vai encontrar isso na mensagem. Ele pregando disse, o meu amigo sacerdote da igreja católica está aqui. Você já viu aquela passagem, quando ele não está achando o versículo na Bíblia dele, e o reverendo católico levantou e disse, veja na minha, irmão Brana. Ele pegou ali e foi ler. Era amigo. O irmão Brana tinha amigos nas Assembleias de Deus. O irmão Brana era amigo de Billy Graham Oral Roberts, e Billy Graham Oral Roberts, irmão, morreu agora, ultimamente, nunca creu na mensagem do irmão Brana. Billy Graham nunca veio para a mensagem. E o irmão Brana era amigo dele, tirava foto junto, fazia campanha junto. Então, é simplesmente o diabo que veio e criou essa religião no Brasil, dizendo que é mensagem do irmão Brana, mas isso não é. A mensagem do irmão Brana é aquela mesmo que está lá na mensagem, pura, que você lê. E é isso que eu quero, irmão. Meu coração deseja que todos voltem para esta mensagem. Amém? Então o irmão Brana está dizendo que a religião é um espírito errado que separa as pessoas das pessoas. E é isso que a organização é. As denominações fazem. Ao se organizarem, eles se separam da palavra de Deus e entregam-se ao adultério espiritual. Vai para um lado, eles descambam para um lado, inventam uma doutrina que não é bíblica, aí eles descambam para aquele lado. Aí te força a acreditar naquilo. Como tu não acredita, porque tu é livre, tem um livre-arbítrio, tu só acredita se quiser. Tu já viu na mensagem que aquilo não está lá, tu já viu na Bíblia que aquilo não está lá, então tu não vai aceitar uma coisa que não é bíblica. Aí o que eles fazem? Cortam a relação contigo. Nunca mais falam contigo. Te odeia. Mas os católicos, eles comem junto, trabalham junto, conversam junto. É o diabo. Satanás está rastejando por aí. Então é do diabo. E eu estou dizendo que é do diabo porque o irmão Brana disse que é. Eu não estou dizendo isso de mim mesmo. Amém? Amém. Então, nós vamos aqui neste tema. A política de Roma. E nós vamos ver qual é o sistema de Deus pregado pelo próprio ministro de Franca. Eu anotei tudo o que ele disse na mensagem, o sistema de Deus, ou melhor dizendo, no CD, sistema de Deus. Vamos parar de chamar o CD de mensagem. Mensagem é do profeta. CD, mensagem. Então, no CD, o sistema de Deus, quando ele ainda estava com um bom espírito, vamos ver o que ele dizia. E vamos ver o tanto que ele mudou. Agora, a política de Roma é dividir e conquistar. Parágrafo 172. A política de Roma é esta aqui. Página, melhor dizendo, 172, livro Exposição das Sete Eras. A era da igreja de Pérgamo. A fim de esclarecer isto ainda mais, deixe-me explicar o nicolaítismo desta maneira. Recorde que em Apocalipse 13:3 diz: E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Agora nós sabemos que a cabeça ferida era o Império Romano, pagão, aquele grande poder político mundial. Esta cabeça se levantou novamente como um império espiritual católico, romano. Agora observe bem isso, o que a política romana pagã fez, que foi a base do seu sucesso. Ela dividiu e conquistou. Essa foi a semente de Roma, dividir e conquistar. Seus dentes de ferro dilaceravam e devoravam. Quem ela dilacerava e devorava não podia mais se levantar. Depois que ela dilacerava, não levantava mais nunca. Como quando destruiu Cartago
e a semeou de sal. A mesma semente de ferro permaneceu nela quando se levantou como a falsa igreja, e sua política tem permanecido a mesma: dividir e conquistar. Isso é nicolaítismo, diz o Mombrana, e Deus aborrece isto. Dividir e conquistar. Esta é a política de Roma. Foi assim que ela cresceu, foi assim que ela se fortificou. É um espírito de nicolaísmo diabólico, de dividir e conquistar. Aí nós vamos contar agora a historinha do que estava acontecendo. Primeiro, um homem possuído por esse mesmo espírito, ele conquista o pastor. Depois dele conquistar o pastor, aí ele fala assim para esse pastor: olha, você não tem mensagem de fé para rápido. Então você tem que colocar só os meus CDs na sua igreja, para a sua igreja ouvir. Aí, automaticamente, junto com aquilo, ele já manda um CD onde diz assim: que se você não crê nisso, você é porta do inferno. Você é Coré, você é Datã, você é Abirão. Bem, você fica com medo de ser chamado de porta do inferno. Aí você senta, coloca o CD. O CD automaticamente começa a conquistar o povo. O CD começa a conquistar o povo, e o povo começa a entender que o seu pastor não tem capacidade para dar a elas aquela mensagem. E aquelas pessoas começam a ter o pastor local apenas como um cuidador do som, né? Um cuidador do som, só isso, nada mais. Aí depois começam as ligações telefônicas. Olha, ele não colocou o CD hoje na igreja, ele mesmo pregou. Aí ele manda outro CD. Pastor que não coloca os CD, você diz. Isso eu vi no CD um só pastor dizendo assim: você diz que essa mensagem é certa, aí você não coloca o CD. Você diz que essa mensagem é certa, mas aí não deixa seus membros ir para a internet. E então começa a dizer assim, naquela mesmo CD, diz assim, naquele mesmo CD diz assim: você quer pregar? Você quer pregar o quê? Visão da tenda já foi pregado, novo nome já foi pregado, 7 trovões já foi. O que é que você quer pregar mais? Te senta, pastor. É a política de Roma: conquistar e depois primeiro dividir. Veja bem, primeiro dividir, depois conquistar. Porque aí o pastor ele começa a se encher daquilo, e Deus começa a mostrar para ele: olha, tu está sendo um frouxo. Essa mulher é tu que tem que dar alimento para ela. Eu te coloquei aqui para te alimentar a tua igreja, teu povo. Então ele levanta-se contra aquilo. Quando ele se levanta contra aquilo, o povo já está conquistado. E então o povo se levanta contra ele, porque o povo foi acostumado pelo próprio pastor. E então aquele povo, vem a divisão, e o diabo fica sorrindo lá no canto. É a política de Roma: dividir e conquistar. Dividir e conquistar. É o mesmo diabo, do mesmo jeito. Aqui na mensagem do livro Exposição das 7 Eras, foi dito nesse CD Um Só Pastor, que Irineu era pastor, que ele era pastor da era. E o Mombrandinho no livro Exposição das 7 Eras, que Irineu defendia uma congregação local fortificada. Você sabia disso? A política de Roma era dividir e conquistar. Foi assim que Roma cresceu, e é assim que ela está aí até hoje. Página 173, livro Exposição das 7 Eras. Agora, essa doutrina nicolaíta, essa regra que foi estabelecida na igreja, não agradou muito bem uma porção de pessoas, porque elas podiam ler a epístola ou a composição esporádica sobre a palavra escrita por alguma pessoa piedosa. Então o que fez a igreja? Excomungou os mestres corretos e queimou os rolos de pergaminho. Eles disseram:
É preciso instrução especial para ler e entender a palavra. Amém. Você não entende, pregador. Isso tem que ser só um homem instruído para isso. O irmão disse, você tem que apoiar o homem que está com a bola. Agora, no futebol americano, realmente dizem que é assim. Um só fica com a bola e os outros apoiam aquele homem. Então ele cita isso aí, futebol americano. Apoiar o homem que está com a bola. Só que nós estamos no Brasil e o futebol aqui é brasileiro. Amém? E no time brasileiro são 11. E um jogador sozinho não faz nada. Um jogador sozinho não forma uma noiva. Um homem sozinho não é uma esposa. Um homem sozinho não é um corpo. Este homem sozinho jogou futebol americano. E esse era Brana. Este era americano. Esse foi um homem sozinho que estava com a bola. Amém. E que nós todos devemos apoiar isto. Mas agora nós estamos no Brasil. O futebol aqui é brasileiro, irmão. O tempo de um homem sozinho com a bola era no futebol americano. Era Brana. Esse era americano. Agora, é tanta ideia que cria, mas vamos ver aqui. Olha aqui. A doutrina nicolaíta, esta regra que foi estabelecida na igreja, não agradou muito bem uma porção de pessoas, porque elas podiam ler a epístola ou a composição esporádica sobre a palavra escrita por alguma pessoa piedosa. Então, o que fez a igreja? Excomungou os mestres, tirou os mestres, jogou fora, corretos? E queimou os rolos de pergaminho. Eles disseram, é preciso instrução especial para ler e entender a palavra. Ora, até mesmo Pedro diz que muitas coisas que Paulo escreveu era difícil de entender. Claro, tinha até escritura para citar. Tendo tirado a palavra do povo, logo coube ao povo ouvir somente o que o sacerdote tinha a dizer. Tirar a mensagem do povo. E agora o povo não acredita mais no seu pastor local. Tem que ouvir somente o que um homem tem a dizer. É o mesmo espírito de Roma. É o mesmo espírito nicolaíta. Não, o que aí vocês estão pregando que a mensagem diz, isso aí é passado, isso aí está podre. Agora é a mensagem da hora, é o CD. Tem que vir de um só lugar, foi o que foi dito por eles. Tem que vir de um só homem, tem que vir de um só lugar. Tirou o direito dos pastores pregar dos seus púlpitos com a mensagem do profeta na mão. Se ele pregar com a mensagem do profeta, mesmo que ele pregue que os trovões foram revelados, ele diz, isso aí já foi pregado, o que você quer pregar mais? Né? Se ele pregar o novo nome, diz, o novo nome já foi pregado, o que você quer pregar mais? Foi dito na mensagem só o pastor, eu só estou dizendo o que eu vi lá. Visão da Tenda já foi pregado, novo nome já foi pregado, 7 trovões já foi pregado, o que você quer pregar mais? Aí quando você aperta e diz, não, não é assim não, mas é o que está dizendo lá. É o que eu vi lá. E não adianta excluir essa pregação do computador, porque eu tenho CD em casa guardado. E Visão da Tenda, quem pregou não foi nem ele. Veja bem isso. Se é só um homem, por que ele não pregou Visão da Tenda? E aí já estou sabendo aí até que novo nome já não foi também lá. Já foi um irmão que foi traduzir os selos, que fala inglês, e viu essas coisas lá e passou para ele. E ele recebe a glória. E aí pronto, aí sobe, quer glória, quer glória, quer glória. Reconheço que eu sou tal, que eu sou isso, que eu sou aquilo. O falso sempre faz isso, o falso sempre diz que ele é. O verdadeiro diz, não, eu não sou. O verdadeiro diz, eu não sou nada. João Batista era profeta. De entre o nascido de mulher não tinha maior do que ele, disse Jesus. João Batista era Elias. Jesus disse, João Batista é o Elias que havia de vir. Mas perguntaram para ele, tu é Elias? Ele disse, não sou. Tu é profeta? Ele disse, não sou. O verdadeiro nunca diz que é. As pessoas é que percebem que ele é.
Deus é quem diz que Ele é. Mas o falso não. O falso diz, eu sou. Vocês têm que entender que eu sou. Vocês aqui não conseguem entender que Deus está usando um homem agora. Sempre é dito isso. Mas é o mesmo diabo, a política de Roma. É o sistema de Roma, rastejando no meio da mensagem. Ainda bem que isso não é a mensagem do Mombrana. Ainda bem que isso é uma denominação que fizeram chamar de mensagem. Porque a mensagem do Mombrana é pura. E não se denomina. Mombrana disse, dessa mensagem nunca vai se denominar. E nunca se denominou mesmo. Estou falando da mensagem do irmão Branco, que crê em cura divina, que crê em posição de mãos, que crê na terceira puxada, que crê na coisa completa. Essa não se denominou e nunca se denominará. Mas esta coisa que aí está em cima da terra hoje é a política romana. E isso não é de Deus. Veja bem, eles diziam, é preciso instrução especial para ler e entender a palavra. Ora, até mesmo Pedro diz que muitas coisas que Paulo escreveu era difícil de entender. Tendo tirado a palavra do povo, logo coube ao povo ouvir somente o que o sacerdote tinha a dizer e fazer o que ele lhes dizia. Eles chamaram isso de Deus e sua santa palavra. Eles tomaram controle da mente e da vida das pessoas e fizeram-nas servos de um sacerdócio despótico. Fizeram servos de um, não de uns sacerdócios, mas de um sacerdócio, que é um só homem governando. De um sacerdócio despótico. Eu não sei o que significa despótico, mas alguém lá pega o dicionário e veja. É ou não é o mesmo diabo? Mombrana disse, a serpente vai rastejar no meio de vocês. Agora página 78, no mesmo livro, exposição nas 7 eras. O esquema de Satanás. Começando do rodapé da página 77, bem embaixo diz, sim, em Apocalipse 12, aquela velha prostituta tinha muitas filhas. Estas filhas são exatamente como a mãe. Elas põem a palavra de lado. Você pode gritar como quiser que a noiva não é um só homem, mas que é um corpo. Você pode gritar como quiser que Apocalipse 10 não fala de 3 personagens, mas fala do anjo forte descendo e de um homem tomando esse livro, e que esse homem foi tipificado em João, foi a noiva, e que o Mombrana foi o primeiro grão que amadureceu e tomou esse livro. Você pode morrer, você pode rachar pela costa pregando. Eles põem a palavra de lado e não querem saber disso. Eles têm apenas argumentos falidos, nada de Bíblia para provar, nada de mensagem para provar. Fica todo tempo dizendo, vocês pegaram isso de lá, vocês pegaram dele, vocês roubaram dele. Só repetindo a mesma coisa. E não conseguem provar nada. Mombrana diz, põe a palavra de lado, nega a operação do Espírito de Deus, subjugam os leigos e tornam impossível os leigos adorar a Deus, a menos que venha através delas ou de seus padrões. Eu lembro do hino que diz, do outro lado, as denominações, seus princípios, padrões, do outro lado não tem. Esses padrões lá do outro lado não tem. Até porque essas denominações não vão para o outro lado. Deus vai tacar fogo nisso. Deus vai fazer isso virar cinza. Amém? Vamos rápido que eu quero ir no sistema de Deus. Veja bem. Que nada mais, veja bem. Vou ler de novo. E tornam impossível os leigos adorar a Deus, a menos que venha através delas ou de seus padrão. Aquilo não é bíblico, mas é obrigado a crer, porque se não crer, chama de porta de inferno, chama de Judas, tudo quanto é coisa. E aí as pessoas, muitos creem com medo. Que nada mais é do que um esquema de incredulidade do próprio Satanás, disse o Mombrana. É isso que é, esse sistema de francaria. É um esquema, tá?
é um esquema de incredulidade do próprio Satanás. Logo, ele diz, o Hugo está chamando a terceira etapa de Satanás. Não, senhor, estou chamando o sistema de Franca de Satanás. É igual um assembleano, chegou aqui um dia, lá em Bragança, e disse para o pastor Moura, olha, cuidado, porque Paulo disse que se você vier com outro evangelho que não seja o da Assembleia de Deus, é anátema. O pastor Moura disse para ele, me mostre onde está isso na Bíblia. Aqui em Gálatas, onde? Sei lá, Paulo está dizendo, se alguém vir com outra mensagem, outro ensinamento que não este, seja anátema. Está vendo aqui? Não. O que foi que você disse? Você disse, se alguém vier com outro ensinamento que não seja da Assembleia de Deus, é anátema. Você é um mentiroso. Paulo disse, se vier com outro ensinamento que não seja este aqui dos apóstolos. Aí ele diz, o disse que a terceira etapa é diabo. Eu disse que Franca é do diabo. A terceira etapa não. E aquilo não é a terceira etapa. Aquilo é um esquema de Satanás. Um esquema de mentira. Enganando as pessoas, levando as pessoas ao engano. Principalmente os que têm pouco entendimento nas Escrituras. Amém. Esquema de Satanás. Vamos aqui ao sistema de Deus. Pregado por esse reverendo no tempo que ele tinha o Espírito Santo. Nunca teve. E quando tem o Espírito Santo não cai. Mas no tempo que tinha temor a Deus. O sistema de Deus. Vamos ver o que ele mesmo diz, você vai ver a diferença. Usando o parágrafo 110, a mensagem põe-nos ao lado de Jesus como base. Onde Mombrana diz que temos que ter um sistema, e esse sistema é o de Deus. Ele diz, o sistema de Deus é Efésios 4:11. O próprio ministro está dizendo, antes dele cair na perversão. Então pronto, hoje não diz mais isso. Hoje não crê mais que o quintuplo está em ação, mas que é um só homem. Agora vamos ver o que ele diz. Ele diz, eu simplesmente copiei aqui o que foi dito lá, coloquei pausa e fui copiando. Só que nenhum está acima do outro. Veja bem, o sistema de Deus é Efésios 4:11. Só que nenhum está acima do outro. Ou seja, o pastor não está acima do mestre, o mestre não está acima do profeta, o profeta é o sistema de Deus. É o que ele mesmo diz aqui naquele tempo que tinha o temor de Deus. O espírito nicolaíta é aquele que o pastor não pode ter uma experiência mais. E agora está dizendo, o que você quer pregar? Já foi pregado novo nome, já foi pregado que o trovão foi revelado. Quando eu colocava a fita do pastor Luiz Mendes e me sentava. Mas aqui está dizendo, o espírito nicolaíta é aquele que o pastor não pode ter uma experiência a mais. Ele mesmo dizendo. Está pregando cura divina lá, não é da terceira puxada, larguem ele e venha para a internet. O pastor não pode ter uma experiência a mais. Eu estou usando a mesma espada dele para matá-lo, para destruir. Eu gosto de atacar o meu inimigo com a própria espada dele. Meu inimigo não é ele, mas aquele espírito que está nele. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Eu amo essas pessoas, eu odeio aquele espírito de Satanás que está neles, mentindo para as pessoas. Aquele espírito maldito que está lá dentro é esse que eu estou atacando agora. Porque ele mesmo está dizendo aqui na mensagem, no CD, o sistema de Deus. Ele diz, o espírito nicolaíta é aquele que o pastor não pode ter uma experiência a mais. Aí ele diz, se tiver um sobre o outro, ministério, é um espírito nicolaíta, se tiver um sobre o outro. Vamos aqui. Agora ele vai dizer aqui, o próprio povo muitas vezes são culpados da manifestação desse espírito. O próprio povo. Ele mesmo está dizendo, não sou eu. A própria espada dele vai cortar ele. Porque certos membros não dão certo com o ministro, o pastoral numa cidade, eles procuram outro pastor para tomar conta deles. É aí que começa o veneno dentro da própria cidade. Isso aqui é o CD Sistema de Deus que eu estou lendo aqui para vocês.
Vamos entender melhor. Se uma mulher não está satisfeita com o marido e procura outro homem, e aquele outro homem vem e satisfaz aquela mulher, ele diz assim: o que os dois são? E ele responde: adúlteros. Aí ele vai explicar aqui que o pastor, o membro que não vai com a cara do seu pastor e procura outro, e aquele pastor dá confiança para aquele membro, ele vai dizer aqui o que os dois são? Adúlteros. Tanto o pastor que aceitou aquele pastor ir para a igreja dele, como o membro. São todos dois adúlteros. Ele mesmo está dizendo aqui. Então, não se fique com ar quando eu chamar ele de adúltero no fim dessa mensagem, porque ele está fazendo isso. E se um membro de igreja não está satisfeito com o pastor, que é daquela mesma fé, e vai ao encontro de outro pastor, aí vem aqui e diz assim: não, mas vocês não são da mesma fé. Nós éramos. Nós estávamos tudo crendo do mesmo jeito e estávamos sendo atacados. Todo mundo crendo do mesmo jeito e estava sendo atacado. Veja bem, e se um membro de igreja não está satisfeito com o pastor, que é daquela mesma fé, e vai ao encontro de outro pastor, é espírito de adultério. Só vou ler o que ele está dizendo. Já teve gente, diz ele, já teve gente que me procurou anos atrás e disse: pastor, eu quero me congregar com você. Aí ele diz assim: eu disse, muda para cá. Olha, irmão, esse povo tem que mudar para Franca. Eles não podem ficar aqui em Belém, na igreja, próximo ao seu pastor local, e crendo no pastor. Eles têm que mudar para lá, porque é adultério. Quando ele tinha um bom espírito, o membro chegou para ele e disse: eu quero que você seja meu pastor. Ele disse: então muda para cá. Isso no tempo que ele era crente. A nossa reunião é um sistema de Deus, enquanto nós não estivermos interferindo no ministério do outro. Só estou lendo o que está dizendo. Nossas reuniões é um sistema de Deus, enquanto nós não estivermos interferindo no ministério do outro. Então, enquanto não estiver interferindo no ministério do outro, é um sistema de Deus. Quando começar a interferir no ministério do outro, é um sistema do diabo, nicolaítismo. Porque vai te perguntar: o teu pastor não prega, que é só um homem? Teu pastor, mas isso nem é bíblico, mas ele tem que pregar, porque senão não está no padrão daqui. Se ele não prega, sai daí. Aí ele vai crer no que não é bíblico, mesmo no que não é bíblico, mas tem que se sujeitar àquele padrão. É religião, não é de Deus, é do diabo. Ele fala aqui, exemplo: pastor Joaquim é um sistema de Deus, enquanto ele não interferir no ministério de quem quer que seja. Agora a questão vem a seguinte: não, mas você tem que entender que ele é o servo do Brasil. Tá, mas todo mundo concorda que o pastor Joaquim é o servo do Brasil. Mas mesmo assim ele está dizendo: pastor Joaquim é um sistema de Deus, enquanto ele não interferir no ministério de quem quer que seja. Quer dizer então que até o servo do Brasil, se ele se interferir no ministério de outro pastor, é um sistema de Satanás e não é sistema de Deus. Até o servo do Brasil, mesmo que seja, que não é, mas se fosse o servo do Brasil, ainda assim não podia. É o que está dizendo aqui. Vamos lá? Vamos desmascarando essas coisas, porque nós estamos aqui para isso. Se nós não combater, é aquele negócio, aquele espírito que foi dito. O ministro entrou dentro de casa, tinha um diabinho bem pequenininho na sala. Aí quando ele olhou para aquele diabinho bem miudinho, o diabinho olhou na cara dele e fez assim, pum! Quando fez isso, ele se assustou, pulou para trás e o diabinho ficou do tamanho de 1 metro de altura. Cresceu e ele diminuiu. Aí ele ficou olhando na cara do diabinho, que já estava com 1 metro de tamanho. Aí o diabinho fez, pum! De novo. Quando fez isso, ele pulou para trás, o ministro pulou para trás com medo, o diabinho ficou do tamanho dele. Quando ele pensou que não, mas o diabinho estava ficando um diabão maior do que ele. Então ele foi e disse assim, pum, pro rumo do Satanás, ele sumiu. Então é isso que nós temos que fazer. Esse sistema aí nós temos que fazer pum, em cima dele. É para acabar com isso. Amém. Destruir isso na raiz, que é do diabo isso. Veja bem, porque ele mesmo diz aqui, ó, porque cada pastor é responsável pelo seu ministério. Irmão, isso aqui era quando ele era crente. Eu não estou citando o nome, para o respeito, e eu jurei que não citava mais nome, mas isso aqui é o ministro de Franca que pregou a mensagem, o sistema de Deus. Certo? O CD, o sistema de Deus. Porque cada pastor é responsável pelo seu ministério,
e pelo seu rebanho. E não há ninguém que precisa vir como salvador do rebanho, porque Cristo é quem salva. Amém. Então por que agora que os CDs têm que vir para cá? Por quê? Ó, se cada ministro é responsável pelo seu rebanho, se aquele ministro crê na mesma coisa, então ele tem que ter mensagem lá para salvar seu rebanho. Amém. Não é necessário o outro interferir com os seus CDs. Tá, vamos continuar aqui. Ele diz aqui, ó. Já teve um problema um tempo atrás e eles ligaram para Goiânia. Isso é um espírito nicolaíta. Um pastor que crê na mensagem do pastor Joaquim, um membro daquele pastor ligar para o pastor Joaquim. Isso é um espírito nicolaíta, foi o que foi dito. E agora, eu conheço um irmãozinho, nós não colocamos pastor em Capitão Poço. Por que não colocamos? Porque o que estava lá, a mulher dele adulterou. E ele entregou a igreja para o pastor Moura. O que nós fizemos? Descobrimos, depois da revelação da terceira etapa, que nós ter um pastor, eu ter um pastor abaixo de mim, é nicolaítismo. Então, não coloquemos pastor em Capitão Poço por causa disso. Porque se ele ficar abaixo de mim, lá é nicolaítismo. Então, nós pensamos, então por que não entrega a igreja para um pastor? Ora, se nós tivéssemos entregado para aquele lá, onde ela está agora? Ele hoje está na igreja Jesus é a verdade. Ele foi por denominação e ia levar o povo à perdição. Nós amamos aquele povo. Nós preferimos ficar como pastor dele. Amém. Amém. Porque nós não queremos ver aquele povo se perder. Veja onde ele está hoje. Um outro que nós estávamos pensando em colocar lá, em consagrar e colocar lá, veja o que ele está fazendo hoje. É um desses que chama nós de porta do inferno. Imagine se nós tivéssemos colocado ele lá. Tinha colocado os irmãos contra nós e tinha acabado com a obra. Então é Deus que quer nós mesmo lá. Amém. Amém. É um pastor e co-pastor. Não é um pastor sobre outro. Eu e o pastor Moura somos pastor e co-pastor. Amém. Não é um ministério mandando no outro, não. O pastor Moura, o ministério de Bragança é um ministério só, que tem um pastor e um co-pastor. É só isso. Amém? E quando eu viajo para Capitão Poço, Garrafão do Norte, o pastor Moura fica aqui cuidando da igreja. E quando é ele que vai para lá, eu fico aqui. Isso não é nicolaítismo, porque é como um avião governado por um piloto e copiloto. Agora, um outro ministério, por exemplo, o ministério de Belém governar o ministério de Bragança é nicolaítismo. Você diz, mas o ministério de Bragança governa o ministério de Capitão Poço. Não. O ministério de Capitão Poço é o mesmo ministério de Bragança. O ministério de Garrafão do Norte é o mesmo ministério de Bragança. Os irmãos de Garrafão do Norte são membros do ministério de Bragança. Amém. Não é outro ministério, é o mesmo ministério. Se tiver um pastor lá, um outro ministério lá, e o pastor de Bragança governar ele, é nicolaítismo. Como está acontecendo agora. Que tem um ministério lá em Franca querendo governar os outros, o mundo todo. Mas ele diz aqui, já teve um problema um tempo atrás, e eles ligaram para Goiânia. Isso é um espírito nicolaíta ligar para Goiânia. Aí o irmão foi e liga para Franca. Olha, o pastor aqui de Bragança não quer colocar pastor em Capitão Poço. O que o pastor de Franca tem a ver com isso? É um espírito de nicolaítismo. Mas aqui ele diz, isso é procurar outro marido, ele mesmo diz. Vamos mais aqui? O pastor, o evangelista, etc., não é um sobre o outro. Ele diz, é dar atenção para a mulher do outro, é ser um pastor adúltero. Então, se ele está recebendo telefonema lá em Franca, está dando atenção para esses daqui que ligam, ele é um adúltero. É um adúltero. E o irmão que está fazendo isso também é um adúltero. Se ele está namorando com a mulher de outro pastor aqui, ele é um adúltero. Veja. Citando a mensagem absoluto, 160, tudo mais. Se entre os gentios Deus trata com um indivíduo, nesse tempo aqui ele tinha um bom espírito. Ele citou o parágrafo 112 e 160, mensagem absoluta,
Mombran fala que Deus usa uma só pessoa. Nesse tempo aqui, ele cria que é uma só pessoa no sentido de salvar individualmente, igual eu prego. Nesse tempo aqui, ele não cria nessa ideia de um só homem pastor, porque ele estava com o Espírito. Agora ele mudou. Mas aqui, veja bem, ele leu o absoluto 160, 112, 160, e diz: se entre os gentios Deus trata com indivíduo, depois eu vou querer salvar a igreja do outro. Ó, nesse tempo ele tinha um bom espírito. Ele cria que esse parágrafo fala de um indivíduo, está se referindo que Deus trata individualmente com cada pessoa. Por exemplo, ele está tratando individualmente comigo aqui em Bragança, está tratando individualmente com outro lá em Belém, e assim vai. Mas hoje não, hoje o Espírito Santo saiu dele, e ele está crendo agora que esse parágrafo é um indivíduo no sentido de um homem só, governando a nação toda, ou até o mundo todo, como já foi pregado pelo pastor de Sapucaia do Sul, que diz que todas as ilhas do mundo têm que vir para a Franca. Aí ele diz, ó, se entre os gentios Deus trata com o indivíduo, depois eu vou querer salvar a igreja do outro. Ele diz, Deus tem colocado certo homem em cada lugar deste país. Está vendo aqui quando ele tinha um bom espírito? Hoje não quer mais assim. A mulher diz, pastor, eu gostei do seu ministério. Eu vim para você tomar conta de mim. Diz ele, vai lá com o seu marido. O profeta diz que o seu pastor é o seu marido. Irmãos, era tão bom quando eu tinha um bom espírito, né? Mas agora o diabo entrou, tomou conta, destruiu, acabou, saiu a simplicidade. Diz aqui, ó, as lamúrias das mulheres que não dão certo com o seu marido, vem a outro homem, pastor, e diz, ele não me atende nisso, naquilo, não são coisas ridículas. Membros vão reclamar de um pastor para outro, coisas ridículas. Aí nós vamos lá e damos a mão para aquelas pessoas, e o que estamos fazendo é estamos atuando como adúlteros, diz ele. Então, se naquele tempo era assim, por que hoje não é assim? Não, hoje mudou, hoje pode. Dando a mão a pessoas que não estão dando certo com seus pastores, quando aquele pastor tem sob sua costela 100, 300 pessoas, e 2 ou 3 ou 10 não dá certo. Aqui teve 4 que não deu certo. Foi procurar ele, é adúltero. Os que foram procurar ele e ele que recebeu. É adúltero. Lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, os que saíram do ministério lá do pastor Vanderlei Andrade e foram procurar ele, é adúltero. E ele é adúltero porque recebeu e deu confiança. Adúltero. Ele diz assim, gente, esses 2, 3, 10 deviam se consertar. É eles que têm que se consertar. Ele mesmo tem. Eu tenho visto mulher, quando a terceira etapa chegou em Bragança, o co-pastor aqui na época, não creu na terceira etapa, ele saiu e a mulher dele ficou crendo. A esposa dele ficou com nós. Não passou 15 dias, ela saiu também, e hoje é a maior inimiga da terceira etapa. Sabe por quê? Porque o marido saiu, e ela fica debaixo das ordens do marido, e ela tem que fazer o que o marido quer. E a igreja, ela tem que acompanhar seu pastor. Ainda mais neste caso, que o seu pastor está certo. Porque o seu pastor está contra uma boa causa. Ele está contra uma causa, melhor dizendo, ele está contra uma causa errada. Ele está contra essa ideia de um só homem hoje, depois de Mombrana de novo. Porque um só homem foi Mombrana. Não pode ter um só homem de novo agora. Então seu pastor está correto. Porque é um tipo que não foi no passado. Um só homem em Jesus e vários no Pentecostes, num corpo. E agora foi um só homem Brana e agora num corpo. Então seu pastor está correto. Adúlteros. Nicolaíta é conquistando os leigos, diz ele. Conquistar os membros. Você diz, é o Espírito Santo no homem, ó. Já vi isso aí por aí. Você diz, é o Espírito Santo no homem. Ele diz, é em você, é em mim, não é apenas no homem. Ele mesmo dizendo aqui, ó. Você diz, mas você tem que ver que o Espírito Santo está no homem agora. Ele diz aqui, ó. Você diz, é o Espírito Santo no homem. Ele diz, é em você, é em mim, não é apenas no homem. Porque uma vez era em um homem santo, Jesus, agora é um povo santo. Só para mostrar para vocês como mudou.
como tu mudou, Brutus. Apocalipse 1,6 ele cita. Ele diz, Deus trata conosco como um indivíduo, e Ele nos fez reis e sacerdotes. Apocalipse 5,10. Nesse tempo aqui ele tinha um bom espírito. Ele entendia que um só indivíduo era no sentido de Deus salvar cada um individualmente. Mas agora não. Agora mudou. Esses reis e sacerdotes são os gentios, diz ele. Vamos já encerrar, irmão. O que tira a chance da mulher, aí ele bota e fala, membro, de achar um outro é o fato de ela achar um indivíduo que respeite o outro. Por exemplo, se esses membros saíssem daqui e fosse lá e ele não desse confiança, repreendesse esse, não, volte para o seu pastor. Se ele fizesse isso, essa mulher não acharia um homem para trair o seu marido. Mas ela vai lá e dá confiança para outro homem, e aquele outro homem dá confiança para ela, então o culpado é ele. Porque uma mulher casada chega a você e lhe dá confiança. Isso já tem acontecido com qualquer um de nós. Com todos os irmãos, com o irmão Edgar, com o irmão Ronaldo, com todos os irmãos. De mulheres, de outro irmão sorrir para você. E você chega desconfiado, a irmã está com um mau pensamento. Mas qual é a sua? Você é que tem que se segurar. Você que tem que dizer, irmã, pare com isso. Pare com isso, eu amo o meu irmão, você é esposa dele, volte para ele, pare com isso. É você, não é? Ela é leviana? Se ela é leviana, então você é que tem que mostrar o seu caráter. É o que ele está dizendo aqui. Mesma coisa é o pastor. Se um membro vem de lá, volte para o seu pastor, você está com o espírito errado. Respeite o seu pastor. Mas agora não é assim que está, a coisa está feia. Ele diz aqui, observação, volte ao seu pastor. Ela diz, gostei de você. Ele diz, responda, vai gostar de seu marido. Se você quer que eu te pastoreie, então muda para a cidade que eu estou. Não vem com esse espírito, não, disse ele. Isso ele pregou na mensagem, sistema de Deus. Mas agora não é assim. Agora não, sai daí desse teu pastor que não crê num só homem igual nós. E compra um computador. Compra um computador para tu assistir eu daí da tua casa. Lindinha. Bonitinha. Adúltero. É um adúltero, não tem dúvida. Aí ele cita parágrafo 23, um resumo das 7 eras. Ele diz aqui, homens na verdadeira igreja estavam aceitando a ideia de um título com um significado maior do que apenas uma responsabilidade local. E é o que está acontecendo agora nessa denominação que criaram, chamado terceira puxada. Porque a terceira puxada do irmão Branham não vira denominação, mas essa daí virou. Homens estão aceitando, homens da verdadeira igreja estavam e agora estão também aceitando a ideia de um título com um significado maior do que apenas uma responsabilidade local. Acha que tem o direito de se meter na vida dos outros pastores. Acha que os outros pastores não têm mensagem de fé para o rato e que eles têm que sentar e botar o CD. Adúltero. Nós temos que saber dizer. Eu estou aqui, irmão, apoiado por esse ministro aqui antigo. Esse ministro aqui que eu estou lendo aqui, era um ministro de Franca, mas ele já morreu faz tempo. Porque o que está aí agora não é esse, não pode ser. Eu não acredito. O que está aí agora está imitando, querendo imitar, mas não é esse aqui não. E esse aqui era um servo de Deus, pelo que se vê aqui. Nós temos que saber que pastor é uma responsabilidade local, é verdade. O profeta, que era profeta de Deus, quando as pessoas vinham lhe perguntar, ele dizia, vá ao seu pastor. Ele está citando aqui, é ele que está dizendo. Ele está dizendo aqui, eu anotei tudo o que está dizendo lá, fui colocando pause no DVD e fui copiando. Ele diz assim, o profeta, que é o irmão Branham, que era profeta de Deus, quando as pessoas vinham lhe perguntar, ele dizia, vá ao seu pastor. O irmão Branham reconhecia ministério, gente, diz ele. Mas esse aí não reconhece. Esse que está aí agora. De 2013 para cá, o homem descambou, a coisa está feia. Tem pessoas que não podem ter um pastor
visitante na igreja, que elas vão a este pastor no cantinho contar problemas só. Você convida um pastor, vem aqui em Bragança, irmão dos visitar, o pastor vem pregar. Quando o pastor prega, termina o culto, os membros chegam ali pelo canto chamando ele. O que vocês acham? O pastor daqui está fazendo tal. Adúltero, se ele der confiança, é adúltero. Isso está acontecendo. No dia que ele veio aqui a primeira vez, um irmão lá de Capitão Poço veio e disse: olha, o irmão Juarez disse que só volta para a igreja quando botarem um pastor lá. Eu olhei para ele na cara do ministro de Franca e bem de frente com ele eu disse: então ele nunca mais vai voltar, porque nós não vamos colocar. Ele pensava que nós estávamos com medo do ministro de Franca. Eu disse na cara, eu só queria que ele falasse alguma coisa. Eu estava doidinho que ele falasse alguma coisa. Queria pegar o dele. Veja bem, tem pessoas que não podem ter um pastor visitante na igreja, que elas vão a esse pastor no cantinho contar problemas, e elas têm o pastor local na igreja delas a vida inteira, mas elas não têm coragem de aproximar do marido e lhes contar. Adúlteros! E o pastor que dá confiança é adúltero. Ele diz: são espírito errado. Pastor visitante é para vir aqui pregar e ir embora e deixar os problemas local com nós. Tá certo? Oh, mas era tão bom quando esse ministro era vivo, não era? Que agora morreu, né? Está morto. Estou falando sério. Não morreu o corpo, irmão, mas a alma morreu. Não estou brincando, falando sério. A alma morreu porque mudou. Olha a diferença. Vamos aqui. Ele diz: se eu sou pastor em São Joaquim e local, e em Batatas e local, é local, veja bem. Se eu sou pastor em São Joaquim, é local. Se eu sou pastor em Batatas, é local. É uma região que eu tomo conta. A mesma coisa que eu disse aqui. Se eu sou pastor em Bragança, eu sou pastor em Garrafão, Capitão Poço, Pirimirim, Augusto Corrêa, Vila América. Mas isso aqui não é outro ministério, é o mesmo ministério. Tá certo? Como ele era pastor em Franca, ele era pastor em Batatas e em São Joaquim. Mas não era 3 ministérios diferentes, mas um ministério, não é nicolaítismo. Agora, se tiver um pastor aqui na Vila América e eu ficar sobre ele, é nicolaítismo. Certo? Ele diz: tem que haver um respeito para a mulher do outro. Tem que haver um respeito para a leviandade também. Quer dizer, a mulher leviana, ela chega te dando confiança, dá um fora nela. O membro chega dando confiança para outro pastor, aquele pastor tem que dar um fora nele. Procurar o teu pastor. É isso que ele tem que fazer. Mas não é isso que está acontecendo. Como é, irmão? Vem cá. Olha, irmão, compra um computador. Aí tu assiste da tua casa. Adúltero! Eu sei que nós dizemos: o irmão Brana é o pastor do Brasil. Tudo bem, diz ele. É a mensagem, todos nós temos que ser liderados pela mensagem agora. Mas agora ele está dizendo que não. Que o irmão Brana não é mais, que acabou, que agora tem que ser liderado, que não adianta mudar, porque o pastor de Sapucaia do Sul disse que todas as ilhas do mundo têm que vir a Franca. Não adianta correr da história. Então diz aqui. Mas aqui nesse tempo ele dizia que era o irmão Brana, o pastor do Brasil. Amém? Tudo bem, é a mensagem, todos nós temos que ser liderados pela mensagem agora. Quantos são liderados por... Agora, quantos são liderados por facetas da mensagem, diz ele? Agora, facetas significa doutrinas fora da mensagem. A ideia de um só homem de novo, quando o irmão Brana foi esse um só homem, e agora tem que ser num corpo, tem que usar o quintuplo de Efésios, e agora essa ideia de um só homem novo é facetas, doutrina fora da mensagem. Respeite o pastor Joaquim, diz ele, que teve um ministério e mais 7 nações vizinhas, mas respeite o seu pastor local. Então por que não dizer assim hoje? Respeite o ministro de Franca, porque teve um grande ministério, mas respeite o seu pastor local. Por que não dizer não? Não tem respeito ao pastor local. Não tem. E aí é complicado. Porque se você não dá honra ao ministério do pastor Joaquim, você é ingrato, diz ele. Agora você tem um ministério local e este é o que cuida de você. Não pode ter outro te governando, diz ele. Ele diz: olhe em mim como sendo um homem, olhe em qualquer pregador como sendo um homem. Vai terminar agora, irmão, última página. Olhe em mim sendo um homem, como sendo um homem. Olhe em qualquer pregador como sendo um homem.
Você não disse que tinha que ter uma liderança de Deus, tem que ter mais. Mas o profeta ensina que a liderança de Deus é local. Oh, meu Deus. Olha aqui, a liderança de Deus é local, agora não está mais pregando isso. Está pregando o seguinte, que realmente o Espírito Santo é o líder, mas que esse Espírito Santo está numa só pessoa. Então a gente está dizendo que a liderança é nacional e o de Sapucaia do Sul foi mais longe, é todas as ilhas do mundo. Mas aqui, nesse tempo que esse homem era vivo, ele diz, o irmão Branham ensina que a liderança de Deus é local. Cada grupo tem o seu líder local, diz ele. Se eu der atenção a um membro que me diz, meu pastor não me alimenta nisso ou naquilo, eu sou tão adúltero como aquele membro. O meu pastor não crê nisso, meu pastor não está pregando um novo nome, meu pastor não tá pregando um só homem. E você dá atenção para esse membro, você é adúltero e ele também é. Mas eu gosto de usar a espada do inimigo. Não é ele o inimigo, tá? O espírito que está nele é o inimigo. Se eu der atenção a um membro que me diz, o meu pastor não me alimenta nisso ou naquilo, eu sou tão adúltero como aquele membro, dizia ele. E agora ele pergunta, o teu pastor não está te dando a doutrina de um só homem, então ele não tem fé para rápido, não tem mensagem para rápido, abandone ele, compre um computador. E mal o membro sabe que aquela doutrina até falsa é, nem está nas escrituras e nem na mensagem. Que praga foi essa que chegou no meio do povo da mensagem? Ai de nós, se nós não tivéssemos visto isso antes, irmão. Deus o livre. É a política de Roma. Mas esse que nós acabamos de ler é o sistema de Deus. Amém. E esse ministro aqui estava correto, estava na palavra. Mas morreu. Você diz, mas não pode morrer? Morreu. Morreu, lhe digo que morreu. Muitos homens foram usados por Deus e depois morreu. Irmão Branham diz isso. Irmão Branham diz, Deus usa um homem, aí depois ele começa a se envolver com um monte de bobagem, Deus bota o ministério dele no armário e nunca mais usa. Morreu, acabou. É madeira de andame, diz o irmão Ronaldo. E é verdade. Foi usado para a noiva subir. A noiva subiu até a terceira puxada. Deus arranca essa madeira de andame, joga fora, taca fogo e acabou. É isso que é. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia, Pai. Senhor, nós oramos uma vez mais pelo pastor Vanderlei Andrade, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Pelo irmão Paulo Pinho, Pai. E por todos aqueles irmãos ali, Senhor, que conseguem ver essas coisas, Pai. Esses erros. E se esconderam debaixo das asas do Altíssimo. Se esconderam em Tua palavra. Também oramos, Pai, pelos irmãos que estão em Franca, Monleônides. Também o pastor Dorivan. E todos os irmãos, Pai, ali. Que conseguiram ver esses erros fatais. Porque são erros fatais. Erros que matam a alma. Porque esse ministro já morreu. E agora é cego guiando cego. Ambos cairão no buraco. Mas nós pedimos Tua misericórdia, Pai. Salva os eleitos. Se há algum eleito, Senhor, salva-os. Faça ele ver de alguma forma. Que todos que ouvirem esta mensagem, Pai, porque sei que ela daqui da Vila América vai para todo mundo através da internet. E Pai Celestial, nós te pedimos que Tu tenhas misericórdia, Pai. Salva o Teu povo nesta hora, Pai. Que possam voltar à palavra original. Que possam voltar à mensagem original. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.